Chegando camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio. Nome dele é Jorge Serrão. Saudações, Serrão. Saudações, Alexandre Pitoli. Algoritmo censor, você é inconstitucional. Pare em nome da Constituição. Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. A anistia precisa derrubar os artigos autoritários da Lei do Estado Democrático de Direito. É isso. O Brasil não tem outra saída para a pacificação efetiva. É absurdo o que está acontecendo aqui do ponto de vista institucional. Censura é inconstitucional. Desrespeitar a Constituição também deveria ser inconstitucional. Só que nós temos uma Constituição tão curiosa que ela não prevê pena para quem não cumpre a Constituição. Ela é cheia de tudo, ela regula tudo, mas não cuida do essencial, do dever de cumpri-la. Então precisamos fazer cumprir a Constituição. Nessa regra, que é um meme do Supremo, pare em nome da Constituição, a gente tem que aproveitar o mote para o debate necessário. O desembargador aposentado Sebastião Coelho, que agora também é advogado, ele tocou no ponto essencial. A anistia tem de revogar os artigos 359 L e M que introduziram no Código Penal brasileiro, através da Lei do Estado Democrático de Direito, todas as punições absurdas que estão sendo aplicadas às vítimas do 8 de janeiro. Então é simples o negócio. Você elimina o crime que não existe e pronto, você também não terá a condenação, que essa sim existiu, essa sim foi pesada, essa sim foi inconstitucional, se você quiser levar o termo a sério, como ele tem que ser dito claramente. Não é justo você punir alguém por um crime que a pessoa não cometeu, ou é? Não, a não ser que estejamos num regime extremamente autoritário, ou então que sejamos coniventes com o regime autoritário. O brasileiro, apesar de toda a esculhambação, ele tem extrema dificuldade de ser conivente com ditaduras. Todas as ditaduras da nossa história sempre contaram com alguma reação, que começou tímida, feita por uma minoria e depois isso se expandiu e sempre se derrubou ditadura por aqui. O problema brasileiro é que as nossas ditaduras se reinventam com grande facilidade, porque o nosso Estado, a nossa oligarquia rentista medieval tupiniquim, ela precisa de sempre ter uma ditadura para manter o controle da situação que interessa a ela. Mas a maioria da população, sempre que acorda para o problema, ela acaba se rebelando. E aí nós temos a derrubada do lixo autoritário. E esses artigos 359 L e M são o lixo autoritário. Eles entraram em vigor no dia 1º de setembro de 2021, porque faltou assessoria jurídica ao presidente Jair Bolsonaro, que tinha que ter mandado ele vetar completamente essas duas porcarias. E aí, o que veio mais adiante foi absolutamente previsível. No dia 12 de dezembro de 2022, no dia em que Lula foi diplomado junto com os parlamentares, teve uma arruaça à noite em Brasília. E já naquela noite, o sistema de poder que estava entrando, o então futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, hoje ministro do Supremo, declarou na época que os bolsonaristas estavam armando um golpe de Estado para a tomada do poder. Opa, aquela era a senha para saber que a Lei do Estado Democrático de Direito seria aplicada contra os bolsonaristas. O pessoal ignorou, insistiu que poderia participar, organizar uma manifestação no 8 de janeiro. Essa manifestação ocorreu, claramente foi infiltrada por baderneiros que promoveram aquela zona toda para jogar a culpa nos bolsonaristas. O que veio depois foi só a aplicação implacável dessa regra com o julgamento de exceção no Supremo Tribunal Federal,
que não era o órgão que deveria ter julgado, o tribunal para julgar aquilo ali teria sido a primeira instância da justiça, mas não, foi o Supremo, com punição suprema já prevista na lei do Estado, entre aspas, né, democrático de direito. Então, a saída agora é muito simples, aprove-se a anistia. A anistia não vai ferir nenhuma cláusula pétrea da Constituição, por isso, se ela é aprovada, ela tem que ser aceita pelo Supremo Tribunal Federal e por todo mundo. Além disso, a anistia tem que conter ali a previsão de derrubada dos artigos 359 L e M do Código Penal. E aí, vamos discutir uma nova lei para garantir o respeito ao Estado democrático de direito no Brasil. Isso tem que ser feito com um debate sério, e não como foi aprovada aquela regra que é absolutamente autoritária, que tinha a intenção previsível de arrebentar com os bolsonaristas. Agora, um impasse acontece, mas um impasse esquisito. Essa semana, a Câmara dos Deputados resolveu entrar em recesso branco. Olha que coisa curiosa. Na mesma semana em que o Supremo já homologa que vai apenas aceitar pela metade a decisão soberana do Parlamento de que Alexandre Ramagem tinha que ter a sua ação penal suspensa. Não, o Supremo até aceitou, mas aceitou pela metade. Aí o presidente Jair Bolsonaro, no final de semana, lembrou a todos que existe o artigo 97 da Constituição. Olha que interessante o que ele falou. De acordo com o artigo 97 da Constituição, uma turma do Supremo não tem amparo para declarar inconstitucional ato normativo da Câmara dos Deputados. Está lá no artigo 97 da Constituição Federal. Parece que ela ainda está em vigor. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Mas aí é que está, presidente Bolsonaro. O Supremo agiu com certa esperteza, porque o Supremo não declarou inconstitucional a decisão soberana da Câmara dos Deputados em favor do Alexandre Ramagem. Não, ela simplesmente disse que vale, mas só vale pela metade. Esse é o problema do Brasil de hoje. Uma democracia que vale pela metade. É uma meia democracia. Meia democracia é igual a meia virgindade. Não existe. Meia liberdade. Não existe. Ou você é livre, ou você tem democracia, ou você é pleno do ponto de vista moral e da sua santidade. Se você não é, não é. Tchau, esquece. Então o Brasil está nesse impasse, vivendo aí a tirania tupiniquim, que é assustadora, que não interessa a ninguém e a gente precisa derrubá-la dentro da lei e da ordem, tomando a única decisão possível, que é a decisão política. A anistia é uma decisão política para a pacificação ser viável de verdade no Brasil. Então, pacificação. E como disse o Tião, vamos para a anistia revogando os artigos 359 L e M do Código Penal. Acaba-se com crime, não tem quem criminalize o crime que não existiu. Para Auriverde Brasil, o camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge